Muito bom dia. Hoje, dia 16/9 de 2023, nós estamos começando mais um workshop. Esse é o 10º workshop, onde a gente está fazendo aí uma série de entregas de conhecimento para todos os nossos parceiros e clientes e colaboradores. E hoje é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto pela praticidade que a gente entrega, porque como a gente sabe, o RP da MITS, ele é um produto diferenciado, é um produto que se torna assim entre os grandes players do Brasil por oferecer essa facilidade de você construir em cima dele, né? Então, hoje a gente vai falar, como nos outros dias, como criar mais uma integração. Já vimos como criar tela, já vimos como criar relatório, já vimos como o dicionário de dados, uma série de coisas que eu vou repassar. E hoje é aquela necessidade muito interessante que é você ter uma série de documentos, você contrata um software muito comum isso e continua gerando aqueles documentos manualmente, aquele Word, aquele documento para um fornecedor ainda manual. A ideia aqui é aproveitar esse documento. Você poderia até construir ele num gerador de relatório da vida aqui dentro do RP que tem, como a gente já viu isso nas primeiras aulas. Só que ia ter uma energia muito grande para formatar, para deixar tudo nos conformes, né? A ideia aqui é o seguinte: a partir do momento que eu tenho um documento existente, eu quero pegar informações que estão dentro do RP e popular esse documento. É isso que é a magia da coisa. Então isso acontece muito em contrato. Hoje, por exemplo, você gerar um contrato, você não precisa ficar preenchendo manual, já que está tudo no sistema. Acontece em documentos para a Anvisa, a gente tem muito cliente na área de medicamentos, então a Anvisa exige uma série de documentos que você também eles podem ser aproveitados e preenchidos automaticamente do RP. Enfim, propostas comerciais que precisam seguir um determinado padrão, né? Enfim, o que você precisar de gerar de documento na parte de produção, produção tem bastante oportunidade, né? Então, a gente tem muita indústria, as indústrias tem a necessidade de gerar vários documentos, até mesmo para elas manterem a certificação. E são documentos muito específicos, né? Por exemplo, para a empresa de petróleo, quando você compra, né, uma fábrica de tinta, que a gente tem bastante cliente nessa área, ela precisa gerar vários documentos, né, porque ela compra produtos da Petrobras que são derivados do petróleo. E isso é um produto muito perigoso, né? Então você tem que gerar vários documentos nessa aquisição do produto. Além de você fazer a solicitação da compra, você também tem que gerar uma série de documentos toda vez que você precisar comprar esses produtos. É uma indústria de essência, uma indústria de produtos de limpeza segue o mesmo ritmo. Tem vários documentos que precisam ser gerados. E a ideia aqui é pegar informações que estão no RP ou que não estão no RP, né? Isso que é legal, porque você pode criar essas informações, né? Às vezes tem aquele campo que o RP por padrão não tem, você vai lá no atributo, cria esse campo. Olha como é a construção da coisa, né? Você cria esse campo lá e o que acontece? Esse campo passa a ser um campo que você vai utilizar no teu template, né? Então isso é muito legal. Então a gente ter esse tipo de integração é bem legal. Então vamos lá. Então seguindo aqui um padrão, a gente está aqui na aula número 10. A gente tem o nosso sumário de hoje, o que a gente vai fazer, tá? Hoje é muito tranquilo, é aquele workshop que é objetivo, a gente vai ver como os demais são, né? Muito mão na massa, mas esse a gente já vai aproveitar muita coisa dos demais e só vai focar no documento.
Bom, então para quem é? Então, mais uma vez, muito importante entender para quem é. Você está aqui participando, você é. Pode ser direto. Esse dia eu recebi um cliente perguntando: eu posso participar? Claro que pode participar, não tem problema nenhum. Uma coisa que não está aqui, que também é muito interessante, parceiro. A MITS tem vários parceiros, a gente tem clientes que demandam algumas customizações. Então, 90% das customizações a gente já terceiriza, né? Não é bem que terceiriza, a palavra não é terceirizar. A gente indica parceiros que são homologados na MITS para desenvolver aquela customização, porque a dinâmica é essa, gente. Se você tem conhecimento em uma equipe interna de tecnologia, você pode desenvolver coisas dentro do RP tranquilamente. Se você tem uma equipe interna, e você não quer ter uma equipe interna, mas também não quer fazer alguma customização direto com a MITS, até mesmo para você ter ali um acompanhamento de um terceiro para ter uma segunda opinião, você pode contratar esses parceiros e esses parceiros desenvolverem usando esses workshops, né? Então você pode fazer isso como experiência. Você tem a necessidade ali de alguma alteração, você vai contratar ele, né? A empresa dele tem um leque de empresas que fazem isso, que são parceiros da MITS, inclusive cada dia mais aparecendo, porque a gente está no nosso site ali com a disponibilidade desse pessoal, né, dessa ferramenta. E aí, o que acontece? Você contrata ele e ele faz o seu sonho, né? Então isso é legal. Então esse workshop de hoje também é para esse parceiro, mas que ele já tenha passado por homologação, a gente aqui faz uma review, né? Tem alguns assuntos novos, tem coisas que a gente atualiza, então o conhecimento sempre é agregado a alguma coisinha, né? Então sejam bem-vindos parceiros que queiram assistir e acompanhar o workshop e acompanhar os antigos workshops, né? O de 1 a 9, a gente está no 10º workshop. Bom, quem sou eu, né? Então, um pouquinho, mais uma vez, a gente está aqui no workshop, eu venho falando isso todo início de workshop, mas a gente sabe que nem todos participam, né? Não tem, às vezes, tempo, a gente entende, apesar que isso está gravado. Se você já sabe, pode acelerar essa parte quando você estiver assistindo, que é mais ou menos aqui quem sou eu sou Rodrigo Maxwell. Então tem 22 anos aí que eu tenho de experiência na área de tecnologia, né? Então sou focado em soluções e não importa em linguagem, né? Então a gente tem que entregar, a gente precisa fazer acontecer. Então acho que é por isso que a gente consegue ter uma ferramenta tão robusta quanto o RP, porque o RP ele proporciona isso. Você construir em cima. Eu não necessariamente em qual linguagem, se você quiser fazer na linguagem do seu interesse, não tem problema, né? Você desenvolve na tua linguagem encaixa. É por isso que e o legal vai ser nas próximas. A próxima vai ser Dashboard BI, né? Agora depois a gente vai para a mão na massa, a gente vai codificar. Você vai ver, eu vou fazer código em C Sharp, eu vou fazer código em VB.NET, eu vou me aventurar até em outras linguagens, vou criar até tem Java Sharp, né? Não sei se vocês conhecem. Eu vou criar em outras linguagens, nem que seja um form para chamar, pra você ver como que é fácil desenvolver dentro do RP e desenvolver e acoplar dentro do RP, né? Isso aí que é legal. Eu acho que é essa vivência que eu tive de não linkar uma linguagem, não ficar amarrado, é o que faz hoje ter um produto robusto. Então é isso que a gente está trazendo para vocês. Eu estou à frente de desenvolvimento da MITS há 15 anos, né? Então a gente tem essa experiência de vida com empresas de grande porte e depois aplicamos as melhores práticas na MITS e graças a Deus é um sucesso aí com milhares de clientes e usuários, né? Hoje eu estou tocando projetos nos Estados Unidos, né, onde eu vivo com minha família. Tenho um pouco filho, só 5, né, e ainda peguei um indireto. E acho que é por isso que eu programo, né, o que precisar entregar, a gente tem que desenvolver, porque, né, tem que sustentar essa gurizada, né, não é fácil não. Mas brincadeiras à parte, então um pouquinho do Rodrigo que está aqui, né, dedicando esse tempo para passar um pouco do nosso conhecimento, né, não é muito,
Eu gostaria de ter mais tempo, né? Mas eu creio que o pouco tempo dedicado hoje vocês vão levar um bastante conhecimento aí na vida, assim, tá? Bom, então a gente está desde 11 de março, esse cronograma não mudou, a gente está seguindo fielmente, como eu falei, a gente tem que entregar, a gente tem que seguir. Nós estamos aí com todas as datas cumpridas rigorosamente, todas essas datas, os horários de 8 horas do Brasil e 7 horas dos Estados Unidos, da Flórida, estamos aqui entregando conteúdo, né? Com base em um cronograma. Então, no dia 11 de 3, assistam a primeira aula, foi muito legal. Ó, eu falo que aulas que vocês não podem perder. Na verdade, todas, né? De 1 a 9 foram bacanas, mas a aula 1, a aula 2 e a aula 3, essa aqui, principalmente dicionário de dados, para você conhecer como que funciona a estrutura e criar ainda mais coisas, é muito bacana, né? Então, essas três primeiras são muito legais, valeu muito a pena. Então, a gente passou aí por criar um subrelatório, que é um relatório dentro do outro, como fazer insert, update, delete, como criar formas, isso aqui é genial. Inclusive, essa semana eu fui demandado por um cliente, eu queria uma regra, que tal regra o frete fizesse um crédito para o cliente e uma situação dessa. Ele usa a fórmula, né? Então, foi feito na fórmula lá, foi orientado para ser feito na fórmula, né? E pronto. Então, a fórmula é isso, é mudar regras, né? Então, os sistemas por aí eles são fixos, os cálculos são fixos. Se muda o governo, você tem que pegar uma outra versão, né? Se muda o build a regra de negócio do cálculo, você tem que contratar outra versão, esperar a atualização. Nosso não. Obviamente, a gente mantém a regra padrão dos impostos, né? Seja no Brasil, nos Estados Unidos, nos países que a gente já tem, dentro do sistema, a padrão. Mas, especialmente o Brasil, o padrão varia, por incrível que pareça. Então tem estado que é de um jeito, tem um estado que é de outro, tem município, ainda mais se a gente for entrar na esfera de emissão de nota fiscal de serviço, tem município que tem particularidade totalmente diferente de outro que está do lado, né? Então a gente está falando de 5 mil, mais de 5 mil município, então a gente está falando de muita gente, né? Que tem regra própria, então fica inviável a gente atender no sistema um padrão para todos. Então por isso que a gente tem a forma para o cliente ser feliz e customizar como ele quiser, seja com a MITS, seja com o time interno, seja com parceiros. Então essa é a ideia, te dar liberdade. A gente não vende solução de software, nós vendemos liberdade, nós vendemos a possibilidade de você realmente criar e melhorar as tuas regras de negócio internas e principalmente estratégicas, porque o legal de tudo é isso, você ter estratégia do negócio, né? Não ficar na tua mão, você não dependendo do teu ramo, é interessantíssimo, dependendo do teu porte, melhor dizendo, e ramo, né, também, é interessantíssimo você ter um time interno desenvolvendo soluções, né? Porque esse time interno vai te entregar as coisas com certeza muito mais rápidas e muito mais estratégicas do que qualquer pessoa externa, seja a própria MITS ou um parceiro da MITS, né? Então pense nisso quando for fazer no futuro aí algum desenvolvimento. Linguagem SQL, a gente viu no dia 29 de julho, no ponto de entrada da MIT também muito legal isso, bacana, né? Que são entradas em alguns locais que você consegue aí pivotar totalmente a regra, né? Isso vinculado à fórmula é o que há de maravilhoso para desenvolver atributos, a gente criou novos campos e hoje a gente está aqui, ó, criando template, desenvolvendo soluções para integrar com documentos, no New Word, né? Então isso é fundamental, como eu falei, para alguns ramos que precisam gerar uma série de documentos, né? Então é isso que a gente vai ver. Depois, semana que vem, é o último que a gente demonstra assim, ferramentas que são do sistema.
Aí, a partir de outubro, começa a brincadeira. A gente começa a desenvolver mesmo. A gente vai fazer nosso Hello World, como a gente sempre, todo mundo que começa a desenvolver tem que desenvolver seu Hello World para depois pular para um CRUD, né? Então a gente está aqui desenvolvendo o nosso sistema e vamos acoplar esse sistema. Então vamos criar ali uma uma telinha e vamos abrir ela dentro do RP. Você vai ver, seja em VB, seja em C Sharp, seja em J Sharp, seja em C, né? Então eu vou tentar trazer 4 ambientes aí para vocês verem quanto que é fácil, quanto que é amplo desenvolver algo e colocar dentro do RP, tá? Então isso que é legal, integrar dentro do RP, né? Então você pode usar a linguagem que você quiser. Populando uma grid, a gente vai ver como que é. A gente tem uma ferramenta interessantíssima para popular grid. Já tem um componente que você só coloca as informações no banco de dados. A gente vai lembrar lá do início das aulas de insert, update, que a gente vai ver como que é usado aqui popular uma tabela e carregar os dados dessa tabela em tela. Muito legal, né? Pesquisa avançada, como que eu uso a ferramenta de pesquisa avançada? Quem conhece bem o RP, ele abre a pesquisa, né? Isso é um componente que a gente vai poder reaproveitar na tua tela, que legal, né? Então você pega braços, quando você contrata RP Meet, você recebe não só a solução, mas também os componentes dela, né? Então esses componentes são desamarrados, então eu posso aproveitar em outra tela, né? Em outros projetos, né, que a gente fala. Linguagem parte 4, como criar tabelas, né? E aí a gente vai também partir para também lá em dezembro cadastro com FRM padrão, fazer uma tela também. E depois desenvolver o projeto final que eu vou passar as obrigações e aí a gente vai estar aqui para validar. Eu vou passar o trabalho, aqui vai ter nesse momento aqui um formulário onde a gente vai preencher as pessoas que vão participar desse projeto e a gente vai fazer uma orientação. A gente não vai inverter, né? Tudo que a gente ensinou até agora, a gente vai fazer o projeto final. Só que a gente vai estar aqui fazendo apenas a orientação. Eu vou ser um orientador, né? Eu vou passar a missão na primeira semana, no dia 16, no dia 6 do 1, né? E aí vou falar como buscar essas informações e aí vocês vão vão desenvolver isso até o dia 13 do 1 a gente valida, né, o que foi feito, né, quem trouxer essas informações. Não tendo dúvida nenhuma, a gente passa a missão do dia 13 do 1, né? E aí 13 do 1, temos até o dia 20 do 1 para tirar dúvida, ficar à disposição. Eu vou disponibilizar um grupo, quem quiser participar desse grupo, vocês vão poder trocar ideias lá, tá? Depois, no dia 20 a mesma coisa, e por final, dia 27, finaliza o sistema com a entrega. A gente vai ter aí até meados de fevereiro também dando suporte a toda a solução, né? Então vocês vão realmente, para quem gosta, botar a mão na massa e ver como é simples fazer isso dentro do RP, beleza? Bom, então vamos para o curso de hoje. Já pensou em ter que preencher manual um documento? Olha que doideira. Eu vejo isso muito, tá? Esses dias um cliente nosso, Prospect, né, que usa uma solução já do mercado bem conhecida, né? Por ética eu não posso falar o nome aqui. E ele ainda gera o invoice dele manual. Olha que doideira, né? O invoice, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, não tem quando você paga, né? É tipo um recibo, vamos botar em grosso modo, a nota fiscal, né? Então, onde você coloca ali as informações, né? O tax, né? Que é o imposto que você vê ali na hora quando está pagando, bem legal. Aqui quando você compra, não vem o valor que está na prateleira, é o valor sem imposto. Quando você vai lá pagar, é acrescido o percentual desse imposto, né? Aí você paga um valor a mais. Então, muito claro assim a forma inclusive de imposto aqui é muito mais fácil que no Brasil. Mas essa empresa, ela tinha basicamente muitos clientes, mas todos são pagos por invoice. Você tem que gerar manual,
processo, né? Então, o que é o invoice? É os dados que estão na venda num documento específico padrão do governo internacional, né? Não necessariamente americano, mas é um método padrão internacional. E ele tem que fazer esse manual. Imagine preencher toda vez um invoice manual, né? A ideia é resolver isso. A ideia é entregar com um clique o documento já preenchido. Então, isso é o invoice, tá? Então, aí vamos pensar, eu estou trazendo aqui uma ideia de invoice, mas vamos pensar num contrato. Você é uma empresa de serviço igual a MITS. A MITS, ela vende serviço, certo? Então, quando eu fecho com o cliente, eu gero um contrato. Então, eu não preciso preencher esse contrato manual, né? Clica, ele já preenche tudo, né? Então, isso também pode ser usado. Uma empresa uma indústria, uma produção, precisa gerar documentos. Toda vez que produzir um produto que contém algum item de petróleo, tem que gerar um documento à parte a fim de alguma rastreabilidade junto ao governo federal no Brasil. Então, também é possível. Então, enfim, a partir de hoje, você que tem documentos à parte, né, paralelos, são preenchidos manuais, não vai precisar mais fazer isso. A gente vai realmente integrar o RP a esse documento. Vocês vão ver como que é muito simples, tá? Até agora nesse conjunto de workshop nós vimos que é possível criar campo, dinâmico, como eu falei, né? Aqui é bom eu manter esse documento aqui para facilitar depois quando vocês precisarem consultar. Mas é tudo que eu falei, que se você também tem algum campo novo no RP que precisa construir, você vai precisar você vai poder amarrar esse campo também ao documento, né? Você constrói o campo lá dentro do RP, ele é um campo utilizável, você vai amarra no documento e passa aquilo ali a gerar, né? Então, mais uma vez, encorajo vocês a assistir a aula de 1 a 9, são aulas rápidas, né? De uma hora e meia no máximo. Coloca lá no 2x, 2x e meio e assiste que dá de boa, né? Isso vai reduzir aí pela metade do tempo e mesmo sendo acelerado vocês vão entender, né? O que tiver dúvida volta um pouquinho, mas eu sugiro assistir a 1 ao 9, tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que criar macro, tá? Eu tô com o workshop aberto aqui, beleza? Então o sistema já está aberto. A gente precisa criar uma macro. Só que eu já criei a macro porque eu preparei esse treinamento antes, né? Então o nome da macro aqui, ó, é essa aqui, ó. Entrei na rotina 269 e criei a macro. Vou explicar o que eu fiz na macro, tá? Para vocês entenderem como que é tranquilo, tá? Vou vir aqui, ó, contrato do RP. Eu tive a ideia de criar do contrato, que é uma coisa que todo mundo entende, né? Se eu fosse pegar um documento mais específico, ia ficar confuso. Vou pegar um contrato do RP, porque também você que ainda não é cliente vai querer ser cliente e vai ver o nosso contrato. Então, olha que legal. Aqui na macro é onde eu construo, tá? A gente ensinou isso na aula 1, na aula 2, né? Mostramos em todas, a aula 3 também. Macro é onde você escreve teu código, tá? A gente ensinou como escreve esse código também, então eu não vou pular essa parte. Mas basicamente é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou assim, o sistema me dá aí as informações da tabela de contrato, certo? A tabela de contrato aqui. Vou dar uma organizada aqui para vocês verem uma questão. Pega a informação da tabela de contrato, relaciona com a tabela de cliente, tá? Que é a pessoa daquele contrato. E relaciona também o contrato com o tipo, porque eu quero que traga dentro do meu documento qual é o contrato. Eu criei lá um campo tipo, né? E coloquei na tela de contrato para ter essa informação dentro do meu contrato, porque tem contrato de RP, tem contrato de CRM, tem contrato de analisar conta, tem um contrato de frente de loja, né? Então, no meu exemplo, eu fiz dessa forma só para a gente entender, tá? Então, vou salvar aqui. Essa parte aqui a gente já conhece. O que eu fiz também, né? Criei um filtro de contrato, certo?
Você vai ver como que é isso, que a gente cria lá o campinho dinamicamente. Então eu criei um filtro aqui, então a gente já viu essa informação, a gente não vai passar de novo. E contrato, eu vinculo a tela, né? Então eu estou criando uma macro e estou dizendo em qual o setor, em qual local essa macro vai ser executável, certo? E o legal de tudo, eu tenho um tipo da macro. E eu disse que o tipo da macro é template, que é o curso de hoje. No workshop de hoje a gente está ensinando como fazer template, certo? Então eu tenho vários outros tipos aqui, só que a gente vai dizer que esse aqui, tipo aqui é do tipo contrato, beleza? Show de bola. Então eu tenho os campos que eu vou usar, eu tenho uma query, posso dar uma validada, né? Ó, aqui, ó, eu visualizo, ver se está. Na verdade, esse é só disponível para relatório, mas eu posso executar aqui, ó, e ver se tá saindo certinho. Ó, os campos estão saindo, ainda não estão formatados, mas está a informação. Ó, eu tenho um contrato do tipo RP-MIDS, o valor é de R$ 1.000, o código interno é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o dia que vence é todo dia 10, o cliente que eu estou fechando é a MIDS, o CNPJ é esse, o endereço é esse, o CEP é esse, o dia do vencimento é esse e o contrato é esse aqui, beleza? Então, na verdade, dia de vencimento já até tinha, tá? Vou até tirar, não tem necessidade de ter dois, tá, gente? Vou tirar aqui, ó. Ó como é simples, ó. Vou matar esse campo, tá? Esse campo vai sumir, ó. Ó, deletei ele, acabou. Salvei. Se eu executo de novo, ó, a mágica acontece, o campo não aparece mais aqui. Beleza? Como é simples? Então, a dinâmica é essa. Então, eu tenho uma query, né? Eu tenho o meu código, que também pode ser um código mais amplo, mas nesse caso foi uma query, onde eu coloquei os campos que eu vou usar lá no Word, beleza? Show de bola. Meu Word ainda está aqui, ó. Esse é o contrato padrão do sistema, né? Na verdade, esse aqui é o outro, né? Deixa eu pegar aqui onde está o workshop. Ele tem que ficar aqui, ó, em relatórios, template. Contrato 1. Então, por enquanto, ele está sem nada. Ó. Isso aqui é o contrato real, né? Isso aqui com todas as cláusulas, padrões, tá vendo? Essas coisas aqui eu não mudo, não preciso mudar, certo? Essas coisas são os campos reais. Isso aqui são, de fato, é o contrato da MITS, né? Então, só que eu tirei a maioria dos campos para, eu só deixei aqui poucos para facilitar, mas a gente tem mais campos para gerar, né? Então, o que eu botei? Razão social, que é um campo oco, CNPJ, CEP, endereço, valor, tipo e dia. Ó, eles aqui, ó, valor, cliente, CNPJ, endereço, CEP, o tipo, que é o contrato, e o dia do vencimento, dia 10, certo? Então tá aí, bonitinho, feito, né? Tá aqui. Aí o que que acontece? Eu vou pegar esse cara, tá feito. Eu amarrei o setor contrato, beleza? Então eu tenho que entrar na rotina contrato. Aqui é onde eu construo. A macro é onde eu construo o contrato, o que eu quero, né? E aí eu vou, diz que está no contrato, então eu entro na rotina 221 para puxar a execução desse. Olha que mágico o negócio, tá? É sensacional. Aí eu venho aqui, ó, vou vir aqui, eu vou pegar, eu vou colocar o nome aqui, é o contrato, que é o nome que está lá, beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou em relatórios. Vou dizer aqui que é o contrato 1, que é isso que eu estou filtrando, beleza? Poderia já vir também automático, mas a ideia, esse campo aqui, ó, é dinâmico, gente. Você viu que foi pelo filtro, a gente já viu isso também no workshop de relatório, como vincula uma tela com a outra. Eu não estou entrando nesse mérito, porque eu estou partindo do princípio que você já sabe. Se você não sabe, assista às demais aulas que você vai aprender, tá? De 1 a 9, principalmente a 1, 2 e 3, beleza? Então vamos lá. Então eu vou visualizar. Quando eu visualizo, olha que legal. Ele vai gerar o contrato para a gente, ó. Gerou o contrato, só que totalmente só botou ali o campo valor, não colocou os demais campos, né? Cadê? Por que que ainda não fiz? Aí vem a mágica da coisa, beleza? Eu tenho que ir no Word e definir onde que eu quero botar cada campo. Eu não tenho esse campo aqui, ó.
Olha como é tranquilo. Eu não tenho esse campo aqui. Esse campo aqui, cadê ele? Dentro do RP, eu tenho esse campo aqui, ó, que a gente acabou de executar. Não tem descrição, contato. Onde que ele vai aparecer? Então eu só tenho que dizer onde que ele vai aparecer. Olha que legal. Eu vou vir aqui, eu vou fazer esse campo. Tá lá. Primeiro eu copio o nome do campo ou digito, né? Eu gosto de copiar porque na programação uma letrinha maior, uma letrinha menor, por exemplo. Isso é diferente disso, né? Então, por isso que eu gosto muito de copiar, né? Porque evita erro de digitação. Então, letra maiúscula e minúscula faz diferença, que a gente chama na programação de case sensitive, né? Algumas linguagens não fazem diferença, mas a grande maioria faz. Então, às vezes, um espaçozinho, né? Então, eu já tive cenários que eu, por causa de uma vírgula, eu fiquei uma hora para resolver uma solução e eu não conseguia enxergar, porque eu fui digitar, né? Então, aí eu acabei esbarrando e não vi que eu esbarrei numa vírgula da vida. Enfim, então, copia e cola. Então, sugiro isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no Word e vou dizer onde que eu vou botar esse campo. Eu quero botar esse campo aqui, ó, no tipo, beleza? Tá? Vou colocar aqui. Ops. Cadê? No, cadê que eu não... Vou colocar aqui do lado, vai. Inserir. Aí eu venho aqui, dentro, inserir campo, né? E vou dizer, ó, é um campo de merge, né? Tem que ser esse tipo, ó, merge field. E eu vou colocar aqui o nome do campo, Ctrl V, contrato descrição, que é o campo que está lá no RP, certo? E aí, feito isso, o que eu vou fazer? Olha como é simples, gente. Olha que mamão com açúcar. Então, entro lá na tela de contratos, vou lá em mais, relatórios, código 1 e vou gerar o contrato. Vocês vão ver que o contrato agora está gerado com o nome RPMIS, que é o nome que está lá na tela. Esse nome veio de uma forma dinâmica. Olha que bacana. Olha que maneiro. E aí vem um documento completo. Então, os demais documentos, eles são todos assim. Então, é muito fácil, tá, gente? É muito tranquilo. Esse curso aqui é um pequeno detalhe que vai revolucionar as suas entregas a partir de hoje. Porque eu tenho certeza que você tem documento aí que está preenchendo duas vezes, redigitando e não entende, não sabe que tem esse grande facilitador. Vou pegar aqui o completo, tá? Esse aqui é o versão 1. Deixa eu ver se o versão 2 já está completo. Eu já fiz a amarração de todos, né? Ó, o que eu coloquei? O código interno aqui do contrato, beleza? Coloquei o cliente, coloquei o CNPJ, coloquei o CEP, o endereço, o valor, o tipo do contrato e o dia do vencimento. Já está pronto. Eu fui lá em mais incluir, fui jogando aqui, beleza? Então, agora eu vou vir aqui e fazer simplesmente isso aqui. Aí já vai vir o documento todo preenchido. Ó. O contrato é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cliente é MITS Tecnologia. O CNPJ é esse. O CEP é esse. O endereço é esse. O valor é esse. O tipo é esse. Tudo preenchido de forma automática. Vamos fazer um outro contrato aqui, rapidão, para vocês verem. Vou lançar um novo contrato, essa é a tela de contrato. O que é a tela de contrato, gente? É tudo que você gera recorrente. Por exemplo, nossos clientes, eles pagam um valor mensal para MITs, né? Então, eu tenho um contrato com eles de recorrência. Então, é a partir dessa tela que é gerado boleto e nota fiscal para todos os clientes, né? Então, é muito simples, né? Então, esse processo, né? Então, a gente tiver 2.000, 5.000 clientes, no dia primeiro, automaticamente, isso aqui eu até programa, né? Ele é gerado todos com base na informação que está, beleza? Então, só para a gente contextualizar o que é o contrato. Vou criar o contrato aqui ao contrário, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou colocar aqui a empresa 1 mesmo. Deixa eu ver aqui, uma empresa qualquer aqui. Bota aqui. Qualquer nome, né? Deixar o RP também, vou dizer que é boleto, vou botar aqui é R$ 2.000. Suporte mensal, beleza? Vou dizer aqui, ó, que é RP também. Show de bola. Tá. Vou mudar aqui o dia do vencimento. Dizer que esse aqui é dia 15, vai. E vai vencer daqui a um mês. Daqui a um ano, né? Beleza. Então tá aí. Então agora eu vou gerar o contrato desse cara aqui. Já fiz a negociação, gerar o contrato 2. Quando eu visualizar, ele vai gerar os dados agora. Ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha como é mágico. Aqui o endereço, o nome do cliente, os dados dele. Esse cliente provavelmente está sem endereço, por isso que está em branco, beleza? E é dia 15. Então está feito aí a nossa geração através de um contrato. Isso com certeza ganhamos aí alguns minutos e horas da sua vida diariamente, né? Isso serve para qualquer documento, em qualquer tela, em qualquer rotina do sistema, beleza? Aí vamos mais além, né? Agora, vocês perceberam um detalhezinho que o valor está formatado? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu não fiz nada, eu incluí. Como que ele sabe que era real? Porque pode ser dólar. Aqui, ó, alterar código de campos. Eu formatei ele, ó, tá vendo? Essa é a regrinha de formatação. Como eu poderia formatar o CNPJ, o CEP, que a gente tem um padrão, eu poderia formatar o que eu quisesse. Ou só tirar o cifrão, o R, né, para dizer que é em dólar, tá? E aí eu vou atualizar, voltar o código para cá e vou gerar de novo. Vou pegar aqui o contrato 1, lá dentro do RP, gerar o contrato 1 dele. Aí eu vou visualizar, aí agora veio em dólar, né? Então é assim que formata, beleza? Muito simples, muito fácil, né? Então você formata dentro do documento qualquer questões. Então, padrão de formatação a gente também já viu nas aulas anteriores, como que é o funcionamento de formatação. Então, aqui eu estou ensinando dentro do Word, mas serve o mesmo princípio do, dos demais formas de formatar, beleza? Bom, então é isso aí, né? Veja como é simples a geração de documentos. Então a gente foi, criou a macro, né? Fizemos um passo a passo, o documento vai para vocês, né? Então já está tudo prontinho, tudo amarradinho, né? E depois entra no RP e gera, beleza? Então olha como foi. Aqui eu também tenho um exemplo de como formatar, né? O campo. Aqui é o tipo, né, que é Merge Field, o valor e a formatação. Se eu quiser, aí você vem, né? Eu quero formatar, por exemplo, CEP no Brasil é 29, ponto, 173, traço, 000, né? Então você botaria essa formatação aqui, ele ia já ficar com a massa. Então é isso. Eu agradeço, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido quão é simples desenvolver isso aí para iniciar. A gente consegue fazer uma lista também, tá? Por exemplo, colocar. Eu quero pegar os itens da venda e jogar aqui como uma tabelinha também é possível. Então você cria o que você quiser extrair do RP para cá, o teu sonho é realizado aqui muito facilmente, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço, né? Hoje foi um workshop muito objetivo, muito fácil e que vai gerar uma grande